Jonas, capítulo 4. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Versículo 4. Inconformado e irado com a ação dos ninivitas e com a reação de Deus, Jonas fez uma oração que confirma a razão de ter fugido. O maior medo de Jonas não era o de enfrentar a violência dos ninivitas, mas de que o perdão divino os alcançasse. Tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver, foi o pedido desesperado e inconsequente do profeta. Jonas pensava que assistiria de camarote à destruição daquela cidade, semelhante ao que aconteceu com Sodoma. Apesar de seus acessos de ira e senso de justiça própria, Jonas conhecia o Deus que servia. És Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Diferente da versão tirana criada pelo pensamento de que Deus é um ser que tem prazer em destruir os desobedientes, a experiência de Nínive certamente é uma prova inquestionável de que ele não tem prazer na morte do perverso. Antes, deseja que ele se converta dos seus caminhos e viva. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. A paciência de Deus para com o profeta foi tão grande quanto o foi com os ninivitas, se não maior. Porque Jonas era conhecedor da palavra, mas aquele povo não sabia discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Eram ignorantes acerca do que era certo e do que era errado. Deus, então, em sua infinita misericórdia, permitiu que aquele seu zeloso servo aprendesse uma inesquecível lição de amor, misericórdia e perdão. Jonas construiu um abrigo provisório para assistir o que aconteceria à cidade. Em seu desconforto, Deus fez crescer sobre ele uma planta que lhe daria um pouco de alívio em meio ao calor do Oriente. O fato de ele ter se alegrado em extremo por causa da planta não deve ter sido só pela sombra que ela lhe proporcionou, mas é bem provável que o nascimento sobrenatural daquela planta tivesse representado para ele um sinal de que Deus o estava abençoando e confirmando a sentença condenatória que logo ele contemplaria. Contudo, a planta secou, o calor tornou-se insuportável. Pela segunda vez, Jonas pediu a morte. E pela segunda vez, o Senhor lhe perguntou: é razoável essa tua ira? Faltava algo para Jonas. A sua vida passou a não fazer mais sentido. A sua resposta diante do ocorrido revelava algo que tem sido a principal causa das enfermidades da mente humana: a ausência do espírito de perdão. E isto não é somente um princípio bíblico, amados, mas um fato cientificamente comprovado. Não perdoar pode causar problemas emocionais e até físicos e psicológicos muito graves. O perdão não é algo que acontece de repente. Perdoei e está tudo certo. Não, amados. Exige todo um processo que requer paciência e perseverança. Percebam que Deus provocou Jonas a, mesmo sem perceber, passar pela primeira fase do processo, que é reconhecer a ira, a mágoa. Disse ele: é razoável a minha ira até a morte. Por mais que a atitude do profeta estivesse temperada de raiva, ele reconheceu seu rancor diante de Deus. Ele deixou bem claro o que estava sentindo. E Deus não nos priva de expressarmos os nossos sentimentos. Muito pelo contrário, Ele nos dá a total liberdade para isso. Se a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo, Ellen G. White, Caminho a Cristo, página 94. Então, Ele espera que as nossas palavras sejam a exata expressão do que está em nosso coração. Robert Enright, cofundador do International Forgiveness Institute, concluiu que o processo de perdão envolve 4 fases. São elas: reconhecimento da raiva, considerando a sua influência na nossa forma de viver e sentir. Decidir perdoar a partir de dentro e no tempo de cada um. Trabalhar o perdão
desenvolvendo empatia e compaixão, descobrir e libertar-se da prisão emocional. Portanto, meus irmãos, se como Jonas você tem dificuldade para perdoar, não se desespere. O Senhor nos tem feito a mesma pergunta. É razoável essa tua ira? Responda-o com inteireza de coração. Não tente esconder ou mascarar aquilo que Deus já conhece. Não perca a sua saúde física, emocional e espiritual, acalentando sentimentos que lhe destroem pouco a pouco e lhe fazem perder o privilégio de ser reconhecido como um discípulo de Jesus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. E de tornar-se perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus capítulo 5, versículo 48. Se Deus perdoa as nossas ofensas, quanto mais devemos perdoar as ofensas de nossos semelhantes. Permita que o Espírito Santo derrame em seu coração a abundante chuva do amor de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 5. E que a sua vida seja uma manifestação do milagre do perdão. Faça das palavras a seguir a sua oração neste dia também. Ó Senhor meu Deus, dá-me um coração misericordioso e compreensivo. Ajuda-me, Senhor, a não fugir dos teus propósitos. Ajuda-me, Pai, a ter coragem para assumir os meus erros e forças para enfrentar as consequências deles. Ajuda-me, Deus meu, a fazer a tua vontade. Ajuda-me, meu Redentor, a ser o que queres que eu seja. Ajuda-me a perdoar o meu semelhante. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, perdoados pelo Pai e perdoadores de seus irmãos. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.